Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma manhã que nós acordamos, mais uma vez que podemos estar aqui juntos, buscando da Tua presença, da Tua palavra, buscando ouvir a Tua voz e pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor revele a Tua palavra para nós, que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações. Nós queremos depender de Ti, nós queremos confiar em Ti. E eu oro, Senhor, pelos batizandos, Pai. 8 pessoas estão confirmadas, 3 pessoas estão em dúvida. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja cuidando, abençoando e confirmando no coração deles, Pai. Eu sei que batismo é algo muito, muito importante. O inimigo não quer que eles sejam batizados. Por isso, nós, como corpo de Cristo, nós, como igreja, nós queremos orar pela vida dos nossos irmãos, para que eles não se desviem dessa decisão importante de vida, que é testemunhar a sua salvação. Então, nós colocamos a vida deles nas tuas mãos e pedimos mais uma vez que a tua palavra venha de encontro com o nosso coração, revela a tua palavra com o teu Espírito Santo, para que possamos ser edificados, para que possamos ser desafiados, para que possamos sair daqui renovados através da tua palavra, que é alimento espiritual para nós. Nos ajuda a viver em santidade e nos prepara, Senhor, para celebrar, Senhor, e viver a Páscoa, que é o dia mais importante do nosso calendário cristão. Então, entregamos esse momento nas tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, 45 a 56. Marcos capítulo 6, 45 a 53. A gente tem duas cenas aqui, tá? Uma delas é Jesus quando ele anda sobre o mar, e a gente tem a outra passagem que Jesus cura os enfermos, né? Mas vamos juntar tudo aqui para a gente andar um pouco mais, né? Então vamos fazer a leitura desse texto aqui. Jesus caminha sobre as águas, Mateus 6, 45 até o 52, e do 53 ao 56, o título é Jesus cura os enfermos, né? Ele já está curando muitos enfermos, é mais um relato daquilo que Jesus está fazendo. Vamos ler o texto, então. Marcos 6, 45 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem no mar até a Betsaida. Enquanto ele mandava o povo para casa, depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. E em seguida subiu ao barco, o vento parou, os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. 53. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviram que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, os povoados, as cidades ou aos campos ao redor levavam enfermos para as praças e suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto. Todos os que o tocavam eram curados. Então, a gente tem aqui dois textos, né? Jesus, ele começa dizendo no versículo 45, o texto começa assim: Jesus insistiu
que eles voltassem para o barco e atravessassem para Betsaida, né? Lembrando que essa região de Betsaida, onde ele está indo, é aquele lugar Genezaré. A gente já viu aí em um capítulo anterior, né? Se eu não me engano, quem deu o estudo foi até a Ana, falando sobre o endemoniado de Genezaré. Jesus tinha ido lá só para curar esse cara, depois mandaram ele embora e ele voltou para o outro lado, né? E aí a Jesus aqui está insistindo que eles voltem para lá, né? Existe uma teoria de que Jesus ele foi para Genezaré, ele encontrou com esse endemoniado, ele curou esse endemoniado, né? A pregação de domingo vai falar um pouquinho sobre ele também, mas o que aconteceu que as pessoas de lá são muito materialistas, e aí eu vou terminar a devocional falando sobre eles. O que aconteceu? Eles expulsaram Jesus de lá. Foram eles que falaram assim: a gente quer que você vá embora daqui, porque eles tinham perdido grande número de porcos, né? Que eles viviam sobre, era uma fonte de renda deles. Então, como Jesus foi meio que o culpado da matança dos porcos, então o, expulsaram Jesus de lá. E Jesus atendeu esse pedido, né? Tá bom, se querem que eu vá embora, eu vou. Mas Jesus, eu acho que eu entendo que Jesus queria ficar lá, porque Jesus tinha o objetivo de levar a palavra de Deus, a mensagem do reino para aquele povo, né? Mas Jesus manda os discípulos voltarem para lá. Mas uma coisa interessante que a gente vê aqui é que no 5 e 46, Jesus ele ficou e Jesus mandou os discípulos irem, né? E primeira coisa que eu queria falar com vocês é assim: se Deus falar para você fazer alguma coisa, faça, né? É, pode ser que a gente não entenda, né? Assim, pô, mas na outra passagem, Jesus ele entrou no barco e ficou dormindo, né? E daí veio a tempestade e aí Jesus, né, estava lá dentro dormindo. E eu penso, por que que Jesus estava dormindo? E por que que Jesus não foi dessa vez no barco com eles? Eu acredito que sempre que Jesus está ensinando, ele traz uma lição prática, né? E eu acho que, para mim, o fato de Jesus mandar os discípulos irem para o outro lado, primeiro, Jesus precisava de um tempo com o Pai, e segundo, Jesus ele queria colocar os seus discípulos à prova. É a tal da lição de casa, entendeu? A gente já está ouvindo tantas coisas de Jesus que a gente precisa confiar em Jesus, que Ele é o nosso Deus, que nós precisamos encontrar propósito na dor, que nós precisamos confiar que Ele vai cumprir com os propósitos dele nas nossas vidas, que a nossa vida não vai ser em vão, que as pessoas lá do outro lado precisam conhecer a palavra. E aí, assim, a gente fica com medo da coisa não dar certo, né? Mas assim, Deus está colocando a gente. Qual que é a única forma de você ser aprovado? Fazendo a prova, certo? Não tem como você ser assim. Você já passou no vestibular? Passei. Mas por que que você passou? Porque você fez o vestibular. E quem não fez nunca passou, né? É que nem meu pai. Meu pai ele fala assim: não, nunca peguei Covid, mas também você nunca fez exame, né? Então você nunca fez o teste, então você não sabe se teve Covid. Com certeza ele teve, ele que não sabe, né? Mas Jesus enviou os discípulos e ficou lá sozinho orando, né? E é interessante que Jesus, quando ele coloca você à prova, ele está orando por você, ele está olhando por você, né? Então a gente vê no versículo 47, né, que durante a noite os discípulos estavam ali no bar e Jesus ficou sozinho e ele viu que as pessoas estavam em apuros. Então, aqui a gente tem uma outra lição de Jesus. Jesus, ele está vendo as nossas dificuldades, ele está vendo os nossos problemas, ele está vendo o quanto que a gente precisa dele, ele está vendo as nossas angústias, ele está vendo as nossas crises, ele está vendo os nossos problemas de relacionamento, ele está vendo o nosso sofrimento interno, ele está vendo que a gente tem muita coisa para arrumar. Jesus está vendo
que esses discípulos estão remando com força contra as ondas e contra o vento. Jesus está vendo que eles estão lutando, Jesus está vendo, né? Então não tem. E aí tem uma pergunta que um rapaz me fez ontem, aí acho que eu nem respondi, eu preciso responder. Mas ele falou assim: mas Jesus, é, ele está aqui na Terra e ele sabe de todas as coisas. Sabe? Por que que ele sabe? Porque ele, ao mesmo tempo, ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Então ele sente tudo que a gente sente, mas ele não deixou de ser Deus aqui na Terra. E ele está falando, ele viu, imagina, ele estava lá no monte e os discípulos estavam atravessando para Genezaré. Quanto tempo demora para você chegar do outro lado? Se eu não me engano, eu fui para Israel, eu acredito que no mínimo, umas 5 horas, 6 horas você precisa para você atravessar o outro lado, né? Então, assim, o meu barco que eu fui tinha motor, né? Então, assim, foi bem mais fácil. Então, a gente chegou bem no meio do lago de Mar da Galileia, né? Então eu sei que não é tão rápido assim atravessar. E eles já estavam bem longe, porque eles estavam às 3 da madrugada. E estava à noite, 3 da madrugada é à noite. Então, como que Jesus, lá da terra, do monte que ele estava orando, ele conseguia ver os discípulos que estavam sofrendo e que eles estavam lutando no mar? Podia até saber que estava tendo uma tempestade. Mas como que ele ia saber? Porque ele é Deus, né? Deus, ele nos vê, tá, pessoal? Então Deus, ele vê as nossas dificuldades, Deus vê as nossas angústias, Deus vê o que a gente está passando. E aí Jesus então viu que eles estavam passando apuros, Jesus foi caminhando até eles. Mas aqui tem um trecho dessa versão que eu nunca tinha lido. Ali no versículo final do 48, ele diz assim: Jesus foi até eles caminhando sobre o mar e a sua intenção era passar por eles. Olha que interessante. Pô, mano, tô passando por um apuro e Jesus só ia passar para dar uma olhadinha, né? Mas o que acontece, né, pessoal? É uma prova. E Deus, Jesus, ele tá aqui querendo ver se você confia nele. Então, assim, de uma certa maneira, pessoal, às vezes a gente é muito materialista no sentido de querer ver o milagre, querer ver a mão de Deus, querer ver Deus salvando a gente de qualquer coisinha que acontece nas nossas vidas. Mas, assim, como eu já falei para vocês, a nossa fé, a nossa vida cristã não nos isenta de sofrimentos. E aí, nessas provas, Jesus, ele quer ver em nós quanto que nós aprendemos e o quanto que nós confiamos nele. Jesus, ele queria passar por eles para ver, deixa eu ver se meus filhos estão confiando em mim. Só que aí o que aconteceu? Que eles entraram em desespero, pensaram que ele era um fantasma, né? E todos ficaram com muito medo. Mas assim, quando esse medo bateu, né, na vida deles, assim, eu queria trazer mais uma lição, né? Jesus, ele foi caminhando pelas águas até eles, né? Tem uma música, né? A tia Uta tá aqui, a primeira vez que ela ouviu essa música, ela falou assim: Joel, o que que significa aquela música que a gente canta das 99? Não entendendo nada, né? Aí eu expliquei que tem uma parábola que Jesus fala das ovelhas, da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela perdida. E aquela perdida é você. E aí nessa música, né, que chama Ousado Amor, né, aconselho até você a ouvir essa música hoje. Tem uma parte no final dessa música que fala assim: traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar, derruba muralhas, destrói as cadeias para me encontrar, né? Destrói as mentiras. Então eu vejo assim que Deus, Jesus, ele faz de tudo para encontrar a gente. Só que os discípulos já tinham sido encontrados. O que eles precisavam é colocar em prática a vida que eles tinham em Cristo Jesus. Mas Jesus é aquele que se sacrifica para encontrar a gente. E eles gritaram de pavor, então, gritaram achando que era um fantasma. Versículo 50 diz que eles estavam aterrorizados. E aí vem a frase de Jesus, e eu acho que essa frase é a frase que Jesus quer que você ouça nessa manhã.
Jesus quer que você ouça nessa manhã. E a frase é: não tenha medo, coragem. E eu quero dizer para cada um de vocês, pessoal, não tenha medo de viver esse dia, não tenha medo de enfrentar as suas dificuldades, não tenha medo de enfrentar, né, pessoas, né, não tenha medo de dizer a verdade, não tenha medo de confiar no Senhor, não tenha medo de sair na rua, não tenha medo de resolver os problemas que você tem para resolver. Não tenha medo, tenha coragem. E Jesus está trazendo essa frase, essa mensagem para você hoje. Depois, Jesus em seguida, ele subiu no barco, e aí o que aconteceu? O vento parou. E eu já falei para vocês, né, da outra vez que eu falei da tempestade, eu falei que a tempestade, a maior tempestade, a tempestade mais difícil, a tempestade mais difícil das nossas vidas, não tá lá fora, tá aqui dentro. São as piores tempestades das nossas vidas. E o que Jesus quer fazer? Ele quer entrar no seu barco. Nós somos como um barco. Jesus quer entrar no seu barco. E Jesus quer acalmar o vento. Então, quando Jesus entra na história, nas nossas vidas, nós acalmamos, nós deixamos de guerrear e deixamos ele guerrear por nós. Tem um texto lá em 1 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, fala sobre o rei Josafá. E o rei Josafá ficou sabendo que dois povos se juntaram para pegar ele, para conquistar ele. E aí o Josafá se põe de joelhos a orar ao Senhor e põe todo Judá a confiar no Senhor e a orar, buscando a presença de Deus. E aí Deus traz uma frase para Josafá, fala assim: Josafá, fica tranquilo, a batalha não é sua, a batalha é minha. E é isso que Jesus está falando para você hoje. Não tenha medo, coragem. A batalha não é sua, a batalha é minha. E aí termina esse momento com essa acalmaria. E aí é interessante o que acontece, que o versículo 51 e 52 diz que as pessoas, os discípulos ainda não tinham entendido os milagres dos pães, que foi a devocional de ontem, né? Teve a multiplicação, eles ainda não tinham entendido o que estava acontecendo, né? Como que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Eles ainda estavam assustados, espantados com o que tinha acontecido ontem. E o coração dele estava endurecido. Eu nunca entendi esse coração endurecido, mas quando eu assisti aquela série chamada The Chosen, eu entendi que um dos discípulos ali, era o Pedro, ele estava com uma crise interna, porque a esposa dele estava sofrendo e Jesus não curava a esposa dele. Aí ele ficava assim: pô, Jesus, você cura todo mundo e não cura a gente que está do seu lado? E é uma prova, mais uma prova que Deus estava dando. E o coração do Pedro estava bem endurecido, né? E depois, em outros textos, quando a gente lê esse texto de Jesus caminhando sobre as águas, tem um texto que o Pedro fala assim: oh, se é você mesmo, Jesus, manda eu ir aí que quero andar sobre as águas. E o Pedro começa a andar, mas depois ele afunda. E eu creio que a nossa incredulidade torna o nosso coração endurecido. Isso não significa que nós não podemos ter dúvida, nós podemos ter dúvida, mas nosso coração não pode estar endurecido para as verdades do Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado de não deixar o nosso coração endurecer. O texto termina aqui do 53 a 56, dizendo que Jesus voltou para Genezaré. E olha só, lembra, vamos voltar a algumas devocionais que a gente fez atrás, e quando a Ana falou sobre esse povo de Genezaré, o que que, esse povo tinha de característica pecaminosa? Eles eram materialistas. Eles valorizavam mais o dinheiro, mais os porcos, do que uma pessoa que sofria. Eles ali até queriam que essa pessoa desaparecesse, né? Por quê? Porque para eles o dinheiro era mais importante que a pessoa. E Jesus foi lá só para curar aquele camarada, porque dizendo que a pessoa é mais importante que as coisas. Agora Jesus volta para esse lugar e as pessoas sabem o quê? Qual que é o entendimento que elas têm?
esse Jesus pode curar as doenças. E aí, esse povo materialista começa a correr atrás de Jesus para quê? Só para receber bênção. Então, a lição que a gente tem aqui nesses últimos versículos é o quê? Não busque a Jesus só para receber as bênçãos, né? Não busque a Jesus só para curar a sua doença. Não busque Jesus só para resolver teus problemas. Jesus está falando, olha, eu deixo você passar por problemas porque eu quero que você seja aprovado. Mas não busque Jesus só para receber, ganhar o seu emprego, só para ganhar dinheiro que você precisa, só para curar aquela pessoa, sua familiar que está doente. Não busque Jesus só pelas bênçãos. Busque o Senhor das bênçãos. Busque o Senhor das bênçãos e Ele vai acalmar as nossas tempestades internas. Diz que eles traziam os enfermos direto para Ele, mas você não vê aqui nenhuma lição. Você não vê Jesus ensinando nada para eles. E Jesus curou, curou, né? Muitas pessoas, né? Isso chama graça comum. Um dia eu falo mais para vocês sobre a graça comum, mas que vocês, que é a lição de hoje, né? Que vocês possam confiar nessa frase de Jesus. Não tenham medo, coragem. Que Deus abençoe seu dia e guarde o teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma manhã que nós, né, nos reunimos aqui para buscar o Senhor, para ouvir a tua palavra e pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui com a gente, ouvindo essa devocional. E oro, Deus, para que o teu Espírito Santo esteja cuidando das nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo nas provações, nas provas da vida. E muitas vezes, Senhor, na nossa vida a gente não sente que o Senhor está perto, mas o Senhor está olhando, o Senhor está cuidando de nós. E talvez o Senhor esteja dando uma lição de casa para ver se nós vamos confiar em Ti, confiar naquilo que nós aprendemos, tantas coisas que já ouvimos da Tua palavra, que nós aprendemos e que nós precisamos praticar aquilo que o Senhor tem falado. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas nós sejamos ouvintes praticantes da tua palavra. Abençoa esse dia, protege a vida de cada um aqui, prospera sobre a vida de cada um. Eu coloco a vida de cada uma pessoa aqui nas tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos e oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito bom. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. E amanhã a gente está aqui de novo no capítulo 7, estudando a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa sexta-feira para vocês. Deus abençoe a sexta-feira de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.